Mais uma gravação, mais um vídeo. Hoje, dia 14/7/2026. Na última live, na última gravação da nave que eu fiz referente à nave Alfa e Ômega Nova de Jerusalém, foi colocado um termo chamado dissolvendo a terceira e quarta dimensão. É o tema de hoje. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, de como que poderemos entender de uma forma mais ampla a transição planetária. Esse é o objetivo do bate-papo de hoje. Vamos lá. Em nome da presença Eu Sou, em cada um de nós, sob o comando supremo de Deus, pela graça da Trindade Cósmica, invocamos agora a sagrada chama violeta de Saint Germain, que ela se manifeste nesse instante em toda a Terra, alcançando o reino humano, o reino elemental, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Que a sua luz transmutadora liberte tudo ao seu contato, que purifique os corpos físicos, etérico, astral e mental de todos os seres, que dissolva as densidades do plano astral, restaure a natureza e estabeleça o equilíbrio perfeito de toda a criação. Que a chama violeta consuma todo o karma, toda a desarmonia, toda a sombra e toda a memória de separação, convertendo-as na luz radiante do amor. Que os anjos, os arcanjos, mestres ascensionados e as hostes celestiais amplifiquem esse decreto e o espalhem pelos 4 cantos da terra. Agradecemos ao amado Mestre Saint Germain por ter nos convocado a trabalhar, todos juntos, nesta era de liberdade, luz e ascensão. Eu sou o que eu sou, está feito, está selado, está consumado na luz de Deus. Uma reflexão. Há instantes em que a palavra deixa de ser palavra e se torna portais por onde o divino irrompe no mundo. O decreto da chama violeta não é uma oração comum. É uma chave cósmica, um sopro que desperta a criação adormecida. A voz da humanidade que se lembra de sua origem divina e, ao lembrar-se, convoca os céus a descerem sobre a terra. Toda invocação verdadeira começa com um reconhecimento. A presença Eu Sou, assinatura de Deus em cada ser, selo inapagável que nenhuma queda conseguiu apagar. Sob o comando supremo do Pai e pela graça da Trindade Cósmica, o decreto se alinha com as 3 forças que tecem a realidade: vontade, sabedoria e amor em ação. A chama violeta, regida pelo amado Mestre Saint Germain, chorrando 7 raios, santo irmão da humanidade, é uma das mais extraordinárias dádivas confiadas da Terra. Não é fogo que destrói, mas fogo que transmuta, converte sombra em luz, dor em sabedoria, karma em libertação. Ao seu lado, a Mestra Pórtia, Senhora da Justiça, equilibra misericórdia e retidão nesta área de Aquário. O decreto se expande além das fronteiras. Abraça o reino humano, o elemental, o mineral, o vegetal e o animal, purificando os corpos físicos, etérico, astral e mental de todos os seres, dissolvendo as densidades do plano astral e restaurando o equilíbrio perfeito de toda a criação. A chama consome o karma, a desarmonia,
a sombra e a memória de separação, raiz de todo o sofrimento humano, convertendo-os na luz radiante do amor divino. É a alquimia em seu estado mais puro, transformar o chumbo da experiência humana no ouro da consciência crística. A grande fraternidade branca, irmandade dos mestres ascensionados e as hostes celestiais de anjos e arcanjos amplificam o decreto pelos 4 cantos da terra, fazendo uma única voz multiplicar-se em milhões e alcançar corações que ainda dormem. A gratidão é a chave mestra que sela o decreto, pois ao agradecer, a humanidade reconhece a dádiva recebida e se torna um canal vivo de graça divina. Saint-Germain não obriga, convoca, e cada ser que responde ao chamado torna-se um trabalhador da luz, um portador da chama, um agente da transmutação. A era de liberdade, luz e ascensão já começou. Não é promessa distante, mas presente, que se constrói a cada invocação, a cada prece, a cada ato de amor. O decreto, selado na luz de Deus, é eterno e irreversível. Eu sou o que eu sou, está feito, está selado, está consumado na luz de Deus. Vamos conversar um pouco hoje sobre uma palavra. Eu, na última live, coloquei dissolver ou dissolvendo a terceira e quarta dimensões, o que é conhecido como transição planetária. Refleti muito, qual seria a palavra que poderíamos trazer que trouxesse de uma forma intrínseca a profundidade desse processo de dissolução ou transmutação ou transição. Talvez tenha outras palavras. Convido aí, vamos refletir que palavra seria mais adequada. Mas vou continuar na minha reflexão e vou usar a palavra dissolver. Ou seja, está sendo dissolvida a terceira e quarta dimensão. E a humanidade, o planeta, está sendo elevado à quinta essência vibracional, à quinta dimensão. Chega à quinta dimensão, dissolve-se a terceira e quarta. Mas como isso está ocorrendo? Não é minha pretensão trazer um assunto tão complexo, mas trazer alguns pontos que possam ajudar a uma reflexão como esse processo está sendo orquestrado de uma forma ainda imperceptível por grande parte da humanidade. Sim, há uma boa parte da humanidade que está despertando e vai despertar muito mais. Hoje temos, conforme foi trazido para a nossa egrégora, da ordem de Micá, das mestras, da mestra, tudo que temos aí em torno de 5% dos encarnados despertos. 5%. É pouco, mas vai aumentar. Espero que esse canal, essa live possa contribuir para isso. Como está sendo dissolvido a quarta e terceira dimensão? O que é essa transição? Vamos tentar trazer alguns temas para a gente poder tornar isso um pouco mais tangível à nossa compreensão. Essa é a minha pretensão, essa intuição que me foi passada, e trouxe aqui bastante imagens para colaborar, contribuir com essas reflexões que eu quero aqui apresentar a todos. Perfeito? Um pouquinho de calma, vamos lá. Ok. Quando a gente fala em transição, dissolvendo, a terceira e quarta dimensão, tem alguns pilares
que sustentam a nossa realidade hoje. A terceira e a quarta dimensão. Elas se interligam e elas se sustentam entre si, porque a quarta dimensão interfere na terceira e a terceira interfere ou se funde as duas dimensões. E isso é imperceptível. Vamos conversar um pouquinho. Aqui trouxe um slide para quem desejar ler o slide, não sei se vai ficar com uma fonte bem clara. Esses são 3 slides que eu trouxe, vão estar no site luzidalucidez.online, ok? Então lá, dissolvendo a terceira e quarta dimensão. O que é hoje o controle da Matrix? Quais são esses pilares? Com certeza muitas pessoas sabem alguns itens, conseguem perceber isso. Mas eu coloquei aqui alguma base que sustenta hoje a terceira e quarta dimensão. Principalmente aqui nesse slide, vou falar aqui da terceira dimensão. Vamos lá. Matrix, um termo muito conhecido. O que sustenta essa matrix? Bem, primeiro ponto, sistema financeiro global. O dinheiro, a energia do dinheiro. Só que essa energia é utilizada dentro da nossa sociedade, dentro desse sistema, através da dívida. Alguém é uma surpresa? Não, né? O dinheiro é uma energia que foi trazida, está presente aqui na nossa realidade, nesse sistema econômico, mas é um sistema baseado na dívida e de certa forma, na escravidão. Diria que esse hoje é um dos principais sistemas de escravidão global. Perfeito? Próxima base, o próximo sistema que sustenta a terceira dimensão. Sistema de energia não livre. Energia não livre. Temos que pagar, por uma conta de luz, temos que pagar por combustível. Então, faz parte desse sistema de escravizar a humanidade. Ok. Próximos temas. Eu coloquei aqui sistema médico ou corporações do setor farmacêutico. A nossa medicina, valiosa, fantástica, evoluiu muito, mas por detrás, tem as grandes corporações que, em muitos casos, aprisionam os medicamentos, nem sempre tão eficazes, e assim por diante. Não estou trazendo aqui nenhuma novidade. Temos a educação, religião, mídia, TV e internet e telecomunicações. Então, é isso aí. Hoje eu vou dar uma aprofundidade em 3 sistemas, aqui em 3 bases, que são hoje tratados e conduzidos para serem realmente rompidos, para que a terceira dimensão comece a ser dissolvida e fluir. Sistema financeiro, sistema da energia livre e sistema da medicina, sistema médico. Vou trazer alguns elementos. Os demais, educação, religião, mídia, está em processo, gradualmente sendo ajustado um pouco mais lá na frente. Mas hoje, o ápice nosso dessa transição está embasado no sistema financeiro, energia livre e sistema da medicina. Ok? Perfeito.
Relacionei aqui também quais são os eventos, alguns perceptíveis, né? A maioria ainda imperceptível, que estão sendo a base dessa transição ou da dissolução da terceira e quarta dimensão. Eu separei alguns eventos. Esse slide está na luz da lucidez, caso alguém queira acessar. Então vamos lá, eventos da transição planetária. Após 26 mil anos, o Sistema Solar completa seu ciclo presencional e retorna à faixa de fótons do quadrante central da Via Láctea. O alinhamento galáctico previsto pelos maias como a renovação das eras. Primeiro evento. Segundo evento. Novo, só para quem está acompanhando as informações do Manancial de Luz e as lives do Manancial de Luz. Verticalização do eixo planetário. Concluído. A verticalização. O planeta e o sistema galáctico adentrar nas faixas de fótons, permite uma incidência maior de luz universal no planeta. Vamos para um terceiro evento confirmado pela egrégora do Manancial de Luz. Presença de 144 mil mestras encarnados. 144 mil. Já foi divulgada essa informação, mas eu nunca tive confirmação. E realmente, 144 mil mestres ascensos da grande fraternidade branca estão encarnados, trazendo a sua vibração, a sua luz, o que realmente potencializa o processo de dissolver terceira e quarta dimensão. Outro evento, só para quem acompanha nosso canal ou as lives do Manancial de Luz, convido, faça, Ativação dos cristais no núcleo planetário. Atuação das mães universais. Ativação dos cristais no núcleo planetário. Então, se incide mais luz universal, alinhamento do eixo do planeta. O planeta adentra com a faixa de luzes fotônicas. Luz para o planeta. Infusão de luzes solares. Esse é o termo que é utilizado pela grande fraternidade branca. Para nós é conhecido como flashes solares. É uma informação confirmada realmente. Só que essas infusões de luzes solares não começou agora. Já tem algum tempo. Pelo menos aí, eu acho que umas 2 décadas. E está se acentuando. Mas qual vai ser o resultado, o efeito dessas infusões de luzes solares? O despertar, principalmente o despertar consciencial e ativação do DNA. Olha aí. Outra informação recente. Isso em poucos dias. Achei incrível. Queda da barreira de frequência. Fim da quarentena. Para quem nunca ouviu falar dessa barreira de frequência, quando o planeta Terra, vamos dizer, passou a ser controlado pelos seres da não-luz, se criou uma barreira de frequência que deixou o planeta numa quarentena vibracional e cortou a conexão, nós almas, com a luz. Porém, essa barreira de frequência foi dissolvida. Vamos lá. Aparições de naves e raças estelares. Olha aí. Aparições de naves e raças estelares. Aqui, algo tangível.
recentemente, arquivos dos Estados Unidos estão sendo liberados, com imagem de pelo menos 4 raças que se interagem com a nossa humanidade há um bom tempo. Já não é mais ficção ou teoria, são informações oficiais dos Estados Unidos. Apenas um pedacinho, né? Isso não é um processo de despertar e liberação de informações? Isso não vai impactar no despertar? Vai sim. Aí, como eu trouxe na última live, presença da nave Alfa e Ômega na 5ª dimensão. A nave está na 5ª dimensão, atuando na suspensão vibracional da humanidade, atuando para que a vibração da humanidade se mantenha elevada, cada vez mais elevada, porque para estar na 5ª dimensão tem que frequenciar, tem que estar nessa vibração. Ok? Daí a nave vai ficar por 1000 anos. Ela está na 5ª, que eu quero só frisar isso, ela está na 5ª dimensão. É uma nave multidimensional, com raças que atuam em diferentes dimensões, é uma nave multidimensional, mas ela está oficializada na 5ª dimensão, em suspensão, envolvendo o planeta para que 3ª e 4ª se torne, logo se torne a 5ª dimensão. E presença ativa de Jesus sanando, projeto Manancial de Luz. Acesse as lives do Manancial de Luz, acesse os livros do Manancial de Luz, www.manancialdeluz.com.br. É Sananda convidando a todos para a Ascens e se tornarem, se assim for, ao longo de estudos, adentrar no templo sagrado do coração de Jesus, um templo que fica muito próximo aqui da nossa dimensão. Vamos estudar lá. Seja um adepto. É isso aí. Então, eu sintetizei esses eventos para ser um marco. Tá bom? Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho especificamente da 4ª dimensão. Da 4ª dimensão. Como que ela está sendo dissolvida? Esta palavra se encaixa perfeitamente nesse termo da 4ª dimensão. Vou explicar. Eu naturalmente eu aprendo e sempre estudei muito a minha característica por imagens, né? Imagens, uma imagem fala mais de 1000 palavras. Né? E quando eu quis tentar trazer através dessa live de uma forma mais clara, né? Translúcida, como esse processo de transição, dissolução da 3ª e 4ª dimensão me veio essa inspiração desse filme aí. Amor além da vida. Amor além da vida. Nosso saudoso Robin Williams. Esse filme é muito interessante. É um filme de Hollywood, né? Cheio de efeitos especiais, né? Mas assim, para quem desconhece ou para quem não tem acesso a muitos livros da doutrina espírita, né? O kardecismo, tem muita literatura explicando a 4ª dimensão, tá certo? E esse filme, para quem tem esse embasamento, vai ver que não é uma ficção, não é ficção, é muito concreto, muito concreto. Eu vou falar um pouquinho desse filme e aproveitar as cenas para embasar a questão de como que a 4ª dimensão, né, está sendo dissolvida, está perdendo, está em transição. Tá? Eu recomendo Amor Além da Vida, um filme maravilhoso, e acredito que até os próprios diretores que fizeram o filme talvez não tinham consciência
que muitas das cenas, né, realmente traz uma grande reflexão, que é muito real, sim. Então eu quero apresentar essa reflexão aí, tá bom? Isso aí, amor além da vida. Esse filme é interessante e como ele transcorre. O ator, né, o personagem, sofre um acidente. É um médico, se eu não estou enganado, né? Já assisti esse filme antes, né? E o filme mostra como ele acorda no outro lado da vida, né? Morreu no plano físico, despertou no plano astral, tá certo? Qual que é a parte interessante? Ele, quando desperta no plano espiritual, ele desperta como se estivesse dentro de uma pintura, de um quadro. E por que acontece isso? Porque no caso dele, dentro do coração dele, ele tinha a arte que era desenvolvida, realizada, a pintura feita pela esposa, certo? Como uma referência, né? Ele gostava de um quadro, de uma árvore, de uma natureza pintada nessa reprodução que a esposa dele fazia. E ele tinha isso no coração, tá certo? Então o que acontece? Tudo é mental, né? Como Jesus trouxe, você estará aonde seu coração estiver, né? A sua alma estará aonde onde seu coração te guiar. Tem essa palavra, tem esse termo para definir Jesus. Você estará onde você realmente frequencia. Agora trazendo um termo mais atual, ou vibra. Se você vibra amor, paz, tem ética, tem sentimentos bons, quando você desencarnar, você vai sustentar pelo seu próprio poder de cocriação um ambiente plasmado dentro daquela realidade que você sempre cultuou no coração. No caso, ele aparece dentro de uma pintura. Assim, pode parecer uma coisa sugênero, mas não é. As formas que a alma desperta do outro lado está conectado diretamente ao que vibra, aonde está sintonizado. Perfeito? É importante ter essa verdade. Se a pessoa é um católico, mas tem um amor crístico efetivo no coração, é bem provável que ele vai criar lá no plano astral, quando desencarnar, um lugar que tenha nuvens e anjinhos andando. E é sustentado pelo plano espiritual, essa atmosfera. Por quê? O plano espiritual sempre está acompanhando o desencarne de todos nós, né? Não estamos aqui perdidos, abandonados, né? Quando desencarnamos, nós temos nosso poder de cocriação e vamos criar no plano astral a atmosfera fluídica compatível com o que a gente vive. E o plano astral vai sustentar. Por que é feito isso? Para permitir uma transição mais suave. O Robin Williams, que o ator vai ficar permanentemente na tela de pintura, não. O tempo suficiente, e o próprio filme mostra isso. Ele está lá se divertindo com a pintura, e aí chega lá o guia espiritual dele, ok? Chega lá e fala: nossa, que coisa bonita que você criou aqui, né? Até brinca com ele, tem uma cena muito interessante. Por quê? Ele criou. Há muitas outras, isso é infinitas formas de como você vai estar do outro lado.
É muito normal, assim, da vida. Tem novelas, né? Novelas que a pessoa acorda, né? Desencarna e acorda do outro lado, como se estivesse deitado num grande no jardim, na grama, olhando para o céu. Fica lá, ele acorda, não sabe nem o que aconteceu. Está num lugar belíssimo. Aí os mentores vão lá e vão acolher. Há outros que simplesmente acordam, estão num leito de um hospital, né? E vêm a falecer dentro de um leito de hospital. Provavelmente, isso está em várias literaturas, né? Em livros do Chico Xavier, é muito vasto, né? Ele desperta dentro de um hospital no plano espiritual. Nem percebe que faleceu, né? Eles já acordam, já são resgatados, a alma deles e levados para um hospital. Não percebe que está num outro hospital. E as fórmulas são infinitas, tudo dependendo da vibração. Ok? Vou até mostrar aqui um videozinho aqui que eu achei. Mas para ficar uma coisa interessante, assim, né? O que aconteceu ali neste filme, né? Estava dentro da pintura, certo? Então, por um tempo, ele vai ficar nessa ambientação plasmada até ele vai estar lá os mentores e vão retirar ele. Não vai ficar nessa atmosfera por muito tempo, né? Só para ele se despertar do outro lado de forma amorosa. Bem, obviamente aqui estamos falando daquelas pessoas que têm amor no coração, vibra a luz, e que o seu coração e sua mente está conectado em coisas positivas. E se não tiver? Aí que a coisa começa a complicar. Tá certo? Então, voltando aqui para o filme, depois que ele volta para o plano espiritual, é acolhido, se adapta lá, ele toma ciência que a esposa dele, no plano físico, né, ele faleceu, a esposa dele está aqui, né, começou a entrar num processo de depressão, né, e ele é autorizado, porque nada é feito por acaso, ele é autorizado a tentar trazer ânimo para a esposa, porque após o desencarne dele, a esposa entrou num processo de depressão profunda. Eles sabiam que havia um risco dela cometer um ato contra a própria vida. E eles tentam, o filme traz tudo isso. Mas infelizmente ela acaba desencarnando através de um ato contra a própria vida. Neste caso, a sintonia dela não está com uma paisagem linda e bonita, né, elevada. Está numa baixa frequência. E assim ela foi para as regiões da não-luz, vamos assim dizer. Perfeito. Opa, vamos voltar aqui. O que acontece? No filme, ele vai lá tentar resgatá-la. Resgatá-la dessa região. Bem, agora vamos ampliar um pouquinho mais essa reflexão. A nossa humanidade vibra mais aonde? Tipo de humanidade, né? A gente acabou de falar que 5% já estão despertos, 95% não estão despertos. Onde está conectada a energia da nossa humanidade encarnada? Infelizmente está conectada nas faixas baixas, né? Densas, né? E infelizmente, essa é a realidade, muitos desencarnam e vão para regiões densas. Na doutrina espírita trouxe o termo umbral, né? Então nós conhecemos como umbral. Vamos dividir o umbral em
três grandes faixas vibratórias. Tem o baixo umbral, médio umbral e o alto umbral. No alto umbral onde ficam as cidades espirituais, o alto umbral, mas tudo é umbral, mas já fica numa cidade espiritual, né? Cidade, nosso lar famoso, nosso lar, né? Mas grande parte da nossos irmãos vibram ainda na manipulação, na matrix, para regiões umbralinas, e lá começam a se unir, né? Criando cenários plasmados de trevas, verdadeiras cidades astralinas, plasmadas pela união das mentes que sofrem. A cena aqui que é mostrada não é tão... tá muito bem descrita em muitos livros, né? Almas que ficam aprisionadas, cidades astrais tenebrosas. Para quem sentir que deve aprofundar, ver alguma coisa, tem o livro do Robson Pinheiro, né? Acho interessante que ele é um espiritualista, né? Está atrelado em uma linha religiosa, assim, né? E ele traz com muito primor na literatura dele as cidades. Tem lá Cidades das Trevas e Cidades das Luzes. Tem livro fantástico. Eu li o livro Cidades das Luzes, que eu já estava um pouquinho, quando era escrito, estava cansado de ver só imagens de cidades do nosso lar, que é outras cidades. Aí ele trouxe um livro falando de Aruanda, que é fantástico, linda Aruanda, né? Que na verdade é uma espaçonave, né? Agora, o que acontece? O que está sendo efetivado nesse processo de dissolução? No canal, as informações chegam para mim por sincronicidade. Luiz Castanhedo, achei interessante, ela trouxe uma informação que eu trouxe números, né? Trouxe números para a gente, e eu achei muito interessante isso. Que hoje 3 grandes naves de transporte estão removendo, tirando essas almas das regiões. Ela não fala exatamente em região, se é baixo ou médio umbral, mas é umbral, né? Para quem não conhece esse termo, é uma coisa de purgatório, inferno, né? A linha religiosa, umbral, inferno, purgatório, outros termos, onde é a região onde quem se sintoniza nessa vibração acaba indo, vagando nesses vales, nessas cidades umbralinas. Ela trouxe ali uma informação, primeira coisa que eu achei interessante, que 3 dessas naves têm uma capacidade, cada nave, de transportar 1 bilhão de almas. 1 bilhão de almas. E conforme está lá no site dela, na informação que ela trouxe recente, restam ainda, eu estou entendendo que é no baixo umbral, né? 2,5 bilhões, né? 2 bilhões e 500 mil almas a serem translatadas, retiradas das regiões umbralinas. Esse mundo interessante, né? E que uma das naves já está com meio bilhão, né? Meio bilhão, 500 milhões de almas já adormecidas. Elas colocam em cápsulas, né? Essas almas não vão acordadas, elas vão amorosamente adormecidas, que são almas que estão em dor, em ódio, né? Tá certo? Muitas delas são levadas, são resgatadas e levadas para as cidades do alto umbral, das colônias espirituais, para tratamento. Mas aquelas que já foram decretadas, que estão na frequência da baixa densidade, já estão sendo levadas. Então, se a gente for pensar, eu falei, nossa, falta pouco, hein? 2,5 bilhões de almas trevosas que serão que finalizaria a limpeza dessas regiões umbralinas. É claro que aqui eu quero trazer uma vez que essas cidades, né, são cidades, né,
milhões de almas ali. Não é sustentada só por almas desencarnadas. Isso que é o problema. Muitos, quando dormem por sintonia, vão para lá, no sono. Então essa atmosfera é sustentada pela vibração de milhões de almas trevosas que estão sendo retiradas. E nesse processo vai dissolvendo essas cidades astrais trevosas. Vão deixar de existir, porque não há consciência, almas ali sustentando aquelas regiões. Tá certo? É alguma novidade? Pararam para pensar? É isso que está acontecendo, gente. Então, baixo umbral, médio umbral está sendo translatado. Muitos anos atrás, a informação que eu tinha é que a região da quarta dimensão tinha uma população 3 vezes maior que a nossa população encarnada. Então estamos falando aí, né, quase 24 bilhões de almas que estão ali, que já se transitaram por lá. E agora está se falando de 2,5 na região do Brasil. As cidades astrais, eu entendo que vai ser uma coisa mais normal, né? Simplesmente essas cidades vão ser elevadas para a vibração da quinta dimensão, né? Elas deixam de ficar ali e são transferidas para a quinta dimensão. E quem já está lá nas cidades deve estar em um processo mais consciente de se adequar às novas energias da quinta dimensão. Com isso, a intenção é dizer: a quarta dimensão realmente está sendo dissolvida, tá certo? E muitas lives do Manancial de Luz, elas são exatamente trazidas, e ali informa que Arcanjo Miguel está liberando realmente, amorosamente, transferindo todo esse contingente de almas, muitas trevosas, que estão na vibração do ódio, né? Daí, muitos que estão no sofrimento porque foram aprisionados, estão sendo libertados e resgatados. Mas com isso, espero ter trazido um pincelar, né? Como a quarta dimensão está sendo efetivamente dissolvida, certo? Um processo bastante acentuado. Veja esse número que eu achei realmente impressionante. Eu já sabia da capacidade dessas naves de transportar bilhões de almas, mas esse número que está sendo trazido só confirma o que a gente acompanha nas lives, né, desse processo de transição. Quando se esvazia, vai retirando pouco a pouco, finalizando a retirada dessas almas que atuam, influenciam, né, indiretamente, né, nós aqui encarnados, tudo isso vai refletindo um equilíbrio numa harmonia da nossa dimensão, terceira dimensão do encarnadismo. Consegue entender? Tá certo? Ok. É isso aí. Agora, quarta dimensão. Deu para trazer um pouco de informação? Né? É isso aí. Espero que as imagens tenham sido do filme, né? Mas como que está acontecendo agora na terceira dimensão? Ela está sendo dissolvida semelhante à quarta dimensão? Não dessa forma, tá certo? Não é plasmado energeticamente o local, né? Como é na quinta dimensão, e ali se dissolve, né? Porque não há mais a mente sustentando. Agora, na terceira, como que isso está acontecendo? Na nossa dimensão. É isso aí. Eu trouxe aqui um dos pilares que eu comentei lá, que sustentam a terceira dimensão, vamos dizer, no sistema da dívida e da escravidão.
Então aqui nós estamos falando de uma base monetária, um sistema financeiro baseado na dívida. Na dívida. Esse é o ponto, talvez na minha compreensão, principal que está há muito tempo sendo trabalhado pela espiritualidade superior para ocorrer uma transição realmente. Transição. Vou explicar aqui como que está ocorrendo essa transição. Quando falamos sistema financeiro, basicamente fala que o sistema bancário, onde impera o SWIFT, né, trocas monetárias, câmbio, e vai num banco, precisa de dinheiro, pega um empréstimo, assina lá um contratozinho, seja o que Deus quiser, né? Boleto para a vida toda e assim por diante. Cartão de crédito, tudo isso. Né? Esse é o sistema nosso, certo? Bem, não há como vocês fazer uma transição harmônica, amorosa, simplesmente colapsando o sistema econômico. Não dá. E quando a gente fala da atuação de Sananda, Jesus, tudo é feito no amor. Não é feito através da dor, do colapso. Então, se o sistema financeiro é a espinha dorsal da escravidão, tem outras bases que eu já comentei, né? Medicina, tecnologia, energia. Mas o financeiro hoje é, de uma forma bem evidente, a forma de escravização e da terceira dimensão atual. Não tem como simplesmente falar, vai acabar o cartão de crédito, o sistema financeiro. Não pode, porque senão entraria todo o nosso sistema global em colapso. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O que já aconteceu? Se cria uma nova base tecnológica de troca de ativos. Ok? Uma que já aconteceu, olha aí, é uma grande diferença para nós. O sistema de criptomoedas, a blockchain, já está atuante há muito tempo. É um sistema descentralizado. Olha aí, está aí a blockchain. Então hoje é interessante essa blockchain, que se você souber utilizar, adquirir criptomoedas e tal, e souber fazer a custódia dessas criptomoedas, você consegue se blindar. Se você tem a custódia dessas criptomoedas, você consegue se blindar. E o interessante é que há hoje uma interface desse sistema de blockchain com o sistema SWIFT. Né? Eu mesmo tenho um cartãozinho aqui, né? Tem lá umas criptomoedas, poucas criptomoedas, tá? É mais para ter aprendido como que era essa função, né? Mas eu consigo transferir criptomoedas para um cartão, né? Bitcoin. E hoje eu consigo usar em qualquer posto de gasolina, supermercado. Né? Trafego criptomoeda para um cartão, né? E consigo utilizar. Então, a criptomoeda acaba sendo nos trazendo uma possibilidade de entender que pode ser criado um novo sistema financeiro sem colapsar o que existe atual. A criptomoeda é o futuro? Não, porque ela é uma moeda de especulação. E na nova Terra não existirá especulação. O dinheiro terá que existir por enquanto, será um dinheiro utilizado para trazer prosperidade e não a escravidão. Tá certo? O que temos hoje assim, de concreto? Um novo sistema chamado QFS, sistema quântico. É um sistema descentralizado. Todo ele já está implementado. A informação que eu tenho é que até o sistema
sistema SWIFT já está sendo transitado pelo sistema QFS, validado e pronto. Sistema quântico financeiro. Ok? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje? Nós temos hoje, vamos dizer, 3 grandes sistemas atuando. O sistema global SWIFT, que é o que nós vemos a toda hora, chegando nos boletos. Temos a criptomoeda, o blockchain, atuando, né? E agora temos o QFS, que ainda é uma incógnita, né? Poucas pessoas, quer dizer, eu acho que muito está sendo se falar sobre isso, mas como que esse processo vai ser liberado para a humanidade de forma global, é isso uma grande incógnita. Não sabemos se vai ser uma coisa que vai ser um virar de chaves entre o QFS e os dois outros sistemas deixam de existir. Eu acho que não. Eu entendo que o sistema QFS vai surgir, vai entrar tão natural que a gente nem vai perceber. E quando menos esperar, os sistemas antigos perdem sua finalidade. Essa é a forma da luz agir. Tudo na harmonia. O sistema QFS em si se criou uma frequência, um token frequencial que todos os ativos estão baseados em ativos concretos e reais. Nós sabemos que o sistema SWIFT global hoje não tem lastro nenhum, né? Mas o QFS ele é tudo baseado em lastro, ok? Em lastro, ok. Recentemente chegou a mim uma mensagem anônima referente de Sananda, Sistema Bancário do Vaticano. Vou ler um pouquinho isso aqui, vou ler sobre o que traz. Não vou ler a mensagem, como eu disse, entrar no site do The Lucidez, está lá a mensagem, tá bom? Não fui eu que escrevi e está como anônimo, mas foi Sananda. E o que existe lá que eu quero só trazer aqui? O que eles chamam de as novas escrituras. Tá certo? Recomendo que você acesse essa mensagem. Tá lá as novas escrituras. E nessa mensagem traz muitas informações ensinando exatamente como alguns fundos foram criados e estão sendo hoje centralizados no fundo de abundância. Ok? Perfeito. Vamos avançar. Falamos em QFS. Falar em QFS, sistema quântico, temos que falar de Saint Germain. Eu entendo, dentro do que nos é trazido, ele é o gestor da nova era de Aquário, da abundância, Saint Germain. E esse sistema não iniciou a elaboração dele agora. Isso já veio desde a presença dele no século XVIII, quando ele andava lá pelas cortes europeias. Aqui é uma imagem que está na França. Deixa eu trazer aqui. Está na França, no Louvre. Então, todo esse processo do QFS, dos fundos de abundância, prosperidade, já começou lá no século XVIII com o nosso amado mestre Saint Germain. Tudo já foi meticulosamente sendo previsto desde aquela época. Não é de agora. Nós agora só estamos tendo a confirmação que tudo já está
quase pronto. Tecnologicamente eu entendo que esteja pronto, mas os só estão aguardando o momento de publicação ou, de uma forma mais sutil, cada um vai receber lá um convite para ir lá assinar a uma conta QFS, vai receber um cartãozinho e o sistema QFS vai se falar, vai ter uma interface com os demais sistemas de uma forma transitória, até que os outros sistemas vão se diluir. E pouco a pouco a escravidão pelo dinheiro, né, perde efeito. Tá bom? Fundos de prosperidade servem. Olha aí. Quando que começou esse trabalho? Muito tempo atrás. Tá certo? Ok. Vamos avançar. Um dos pilares, estou trazendo aqui, sistema financeiro. Está sendo substituído, dissolvido. Vai entrar um novo sistema que vai substituir os dois sistemas, ou um dos sistemas que é o SWIFT, já está pronto. Em breve, nos próximos anos, ou o mais rápido que a gente possa imaginar, vai ser implementado, ser divulgado. Não implementado, já está, vai ser divulgado. Na live, eu acho de 4 de dezembro de 2022, se eu não estou enganado, 2022, 2021, a embarcação do Amor Sananda fala que está sendo feita uma assinatura de um tratado com 209 países. Então não é só um sistema tecnológico, é um acordo mundial. E, pelas nossas informações, está aí nos desfechos finais. Não sei se vai bater os 209 países, mas aparentemente está chegando ali. Porque tem que mudar a lei e assim por diante. Recomendo vocês lerem lá as novas escrituras no site do Da Lucidez e a mensagem de Sananda. Ok? Bem, próximo pilar. Qual é o próximo pilar? Energia, né? Energia. Quem talvez seja a maior referência que veio para trazer energia livre para nós? Nikola Tesla, né? Ele veio para nos libertar da escravidão, ou deixar que as sementes necessárias para isso, né? Claro que Nikola Tesla tem um filme dele, ele era um inventor, era um pesquisador, né? Ele não era um cara de economia. Então, ele teve que, para se manter e dar sequência às suas pesquisas, e vender patentes, né? Vendeu muitas das patentes dele. Pegou empréstimo no Banco de Morgan, para continuar as pesquisas dele. Bem, qual é o resultado? Patentes bloqueadas, pesquisas escondidas, né? Ele não digo que ele não conseguiu fazer a missão dele, pelo contrário, eu acho que a missão dele está mais do que nunca para se materializar novamente. E todas essas patentes ou pesquisas, né, vão voltar. Vai ser um outro pilar que vai dissolver o controle da terceira dimensão. Energia livre, sem ter que pagar, sem custo, limpa, tá certo? E devemos isso a Nikola Tesla. Claro, houve muitos outros cientistas, pesquisadores, inventores, né? Mas ele é uma referência para todos nós. Da mesma forma que Saint Germain, quando fala Saint Germain, fale no sistema financeiro. Quem é o responsável de dissolver o sistema da escravidão hoje no planeta? Saint Germain. Quem trouxe todas as sementes das tecnologias para dissolver o controle energético? Nikola Tesla. Tá certo? Então, assim, o tripé de controle de energia vai ser surpreendentemente dissolvido, rompido.
vou mostrar aqui algumas situações interessantes para reflexão, tá certo? Olha que coisa, apenas uma reflexão, gente. Então, assim, se no contexto financeiro já existe um novo sistema que vai substituir os atuais sistemas de controle através do dinheiro, também vão surgir tecnologias, muitas delas com patentes que foram compradas, estão bloqueadas, que vão ser liberadas, né, de uma forma ou de outra, ou novos inventores virão e vão trazer essas tecnologias. Estamos aqui falando dentro de uma realidade. Mas olha aqui, eu trouxe essa imagem, eu vi esse projeto há muitos anos, acho que uns 15, 20 anos. É um carrinho movido a ar comprimido. Francês, né? Tá aí a foto, não é inteligência artificial, não. Não estou dizendo aqui de forma alguma que vai ser essa tecnologia que vai romper com a energia que vai trazer a energia livre. Mas eu estou querendo contribuir que está já de uma forma pulverizada tecnologias que vão surgir, que já estão prontas, né, que agora com recurso financeiro, porque lembra, o QFS, os fundos de prosperidade vão ser liberados para as pessoas para desenvolver ações humanitárias e desenvolver tecnologias. Agora imagine esse carrinho, como ele funciona? Você vai num posto de gasolina, onde você vai calibrar o pneu do seu carro, você clica lá e dá uma carga de ar comprimido no carrinho. E ele anda, pelo menos na época, lá andava até 125, 130 quilômetros. Esse projeto foi avante? Virou global? Teve incentivo? Não, né, gente? Não vai ter, porque o sistema dominante é de controle. Se o empresário ou esse inventor pediu dinheiro para um banco, vendeu as patentes para o banco e não desenvolveu, né? Ou se ele fez um contrato com uma grande empresa que ia divulgar, também é o mesmo caso do Nikola Tesla, né? Ele desenvolveu, tinha necessidade de continuar as pesquisas e vendeu as patentes dele, né? Assinou contrato com o empresário. E essas tecnologias hoje não avançam, não porque não existem. Está aí, ó. O carrinho vai lá, carrega com ar comprimido. O que significa isso? Que o dinheiro começa a perder força, né? Você não precisa mais do valor monetário. Olha que interessante. Tá certo? Por que não vai para frente? Porque o sistema hoje financeiro é o de escravidão. Mas no momento que inventores, patentes serão quebradas, liberadas, e muitos, estamos aqui, muitas almas encarnadas aqui estão prontas para desenvolver novas tecnologias, rapidamente o sistema de energia é mudado. E não estou nem falando de energias e tecnologias trazidas estelares, né? Fora. Estou falando de tecnologias que estão aqui dentro, já disseminadas. Só falta boa vontade, certo? O sistema disponibilizar recursos para esses pesquisadores e inventores. Mas está aí, ó, o carrinho funcionando. Olha que coisa interessante aqui. Olha aí. AirPod, mesma coisa. Carrinho movido a ar. Mas não está rodando nas ruas, né? Por quê? Bem, qual é o foco do sistema hoje? Combustíveis fósseis, controle. O problema eu acho que não é mais tecnologia, ela existe, né? As patentes estão aí bloqueadas, mas muitas vão ser trazidas e outras vão ser renovadas com um novo olhar. Mas não é só isso aqui na França, né? Isso aqui é um exemplo, eu acompanho
1 ou 2 anos, esse pesquisador, inventor aqui, Pedro Dal, brasileiro, gente, brasileiro, né? Ele fez lá, chegou até a fazer um protótipo, tá? Carro construído por Pedro Dal, movido por radiofrequência, sem o uso de bateria, sem combustível, e será usado no turismo dentro da Smart City, Campo Grande, Minas Gerais. Acompanhei muito o canal dele no Facebook. Ele resgatou, refez muitas tecnologias de Tesla. Só que ele tem uma consciência, né? Não sei como que está exatamente os projetos dele nesse momento, de fazer energia livre. Então ele não aceitou pegar empréstimos no banco, fazer acordos com empresas, porque ele sabe, né? No momento que ele fizer isso, daí que não vai ter energia. Mas ele fez lá. Tem um monte de coisas que ele fez, concreta, né? Mas não tem dinheiro. Tá penando, né? Mas você acha que quando uma pessoa dessa ou outra, tiver recurso, o QFS não vai impulsionar rapidamente? As tecnologias dele são baseadas em Tesla e egípcias, nas pirâmides, tá? Feito na sala dele lá. Só que muito bem elaborado, ele tem uma comunidade muito ativa, né? Testando comunicações através das antenas por radiofrequência, uma coisa revolucionária. Aqui até colocou aqui, sistema elétrico desenvolvido em 2015, está no site dele. Então a intenção dele era uma cidadezinha toda suportada por energia, pela tecnologia que ele desenvolveu, patenteou. Comprei até livro dele. Só que não tenho uma formação de engenheiro, não consigo implementar. Porque a ideia dele é que não seja patente dele, mas não fique centralizada a informação. Aí, Pedro Dal, uma dica, brasileiro, né? Brasileiro. Quantos Pedro Dal e quantos estão aí aguardando recursos financeiros? Né? Com certeza, muitos. Tá certo? Então, voltando aqui ao slide, dissolvendo terceira e quarta dimensão, duas bases de controle vão mudar com muita rapidez. O sistema financeiro, que já vem a longa data, e o sistema de energia não livre. Vai vir à tona. O que precisa é um sistema financeiro que dê sustentação para que as invenções tomem uma velocidade. Claro, vai vir tecnologia de fora no momento que a humanidade atingir o ponto de equilíbrio, né, que possa essas novas tecnologias serem trazidas sem serem roubadas ou bloqueadas, tá? Mas essas duas bases, sistema financeiro e sistema de energia, está bem tangível, só falta foco ou mudar algumas peças no tabuleiro ali, que a gente está vendo que está acontecendo. No sistema médico, né, na parte do setor de farmacêutica, o que é a promessa que está todo mundo ansioso para chegar, são as medbeds, né? Essas medbeds, o que colapsaria diretamente o setor farmacêutico e sistema médico, lá de controle, né? Através dos medicamentos e esse tipo de coisa. Eu entendo que essa medbed vai vir, são tecnologias extraterrestres, certo? E dentro do que me é passado, há grande possibilidade a partir de 2030, se atingir um vórtice, que é o desejado pelo plano de Sananda, né? A partir de 2030 pode estar sendo liberadas essas tecnologias, já totalmente prontas. Você vai entrar ali na medbed, no meu caso está ficando careca, vai poder recuperar seus cabelos.
e uma colega te falar, Cláudio, você vai entrar na Medbed e seus parafusos, suas hastes de titânio na coluna, vai sumir, vai ser dissolvido. Eu falei, poxa, é legal, né? Mas eu já tô, vai dar tudo, até que eu convivo bem com meus parafusos, né? É isso aí, gente. É ficção? Não. É para quem está conectado à espiritualidade. Temos essas informações chegando e provavelmente a partir de 2030, né, é necessário atingir certos movimentos. Então, a base financeira já deve estar sendo liberada gradualmente. Os cientistas, pesquisadores vão poder ter acesso a fundo, da mesma forma que muitas obras humanitárias vão ser custeadas através desses fundos QFS, onde não há como ser corrompido, desviado, fraudado, porque tudo é controlado quanticamente. E os sistemas de computador quântico sequer ficam aqui no nosso planetinha. Não tem como ser atingido. Foi necessário, eu entendo dentro da minha visão, já era a intenção do Mestre Jesus de Saint Germain já ter liberado alguns anos atrás, né? Mas a Ana Luiz é teimosa, né? Então, mais salvaguarda foi necessário, mas estamos chegando próximo a acordos aí. E que essas tecnologias, essa no caso da Medbed, já presente no astral nas naves de tratamento, né? Vou falar acturianos aqui porque agora eu estou sendo trazido essa informação para mim. Mas a partir de 2030, grande possibilidade de termos essas Medbeds, certo? Que não são tecnologias terrestres. Eu vou entender, porque ela mexe a nível atômico, né? Tem realmente, mas já tem muita informação, elas vão ser trazidas de fora mesmo. Tá bom? É isso aí. Com isso, estamos dizendo que 3 grandes pilares aqui, financeiro, energia e medicina, são o que vão ter de imediato, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa e rápida, as grandes mudanças, transições. Isso está claro. Ademais, mudanças educacional, religião, mídia, vai vir no escopo. Um pouquinho mais lá na frente. Telecomunicações, gente, pensa bem o que está acontecendo, ninguém percebe, né? Tem um cara chamado Elon Musk. Ele é da luz? Bem, se ele é da luz eu não sei, mas que ele serve a luz, ele serve de forma ou é obrigado a servir ou voluntariamente. Eu já não sei exatamente se ele está, mas que ele está nesse esquema todo, ele está, né? Está assim. E por que eu falo isso? Acabei de ver agora, foi aprovado pela Anatel, né? As operadoras vão oferecer um serviço da Starlink. Vai ser como se fosse um serviço dentro das operadoras. Então, se você tiver com o seu celular, você usa hoje, numa região que não tenha cobertura, você vai poder entrar lá no serviço, clicar, vai estar Starlink, e o seu celular vai se conectar com os mais de 7 mil satélites Starlink. Ele é proibido a fazer uma operação, criar uma operação independente, ele não pode concorrer com as outras operadoras. Então ele tem que ser um serviço dentro das operadoras. Mas na verdade, isso é tudo um processo, né? É o sistema tentando controlar o que não tem como controlar. Tá certo? Então a parte de telecomunicações, tecnologicamente, está pronta. E se interliga com o QFS. Tá? Não tenho dúvida disso. Daqui a pouco, essas tecnologias vão ser acessadas. Inicialmente, vai ter exigido dinheiro sim, gente, por um bom tempo. Ainda vai ter, precisamos de dinheiro. A gente não sabe viver sem o recurso monetário, mas o dinheiro vai ser utilizado de uma forma diferente. Não para escravizar, mas para libertar, né?
E essas tecnologias de Starlink e outras estão vindo aí para permitir o vórtice necessário para ser dissolvida a terceira dimensão, transferido para a quinta dimensão, através da tecnologia. É dessa forma que vai acontecer, né? Obviamente, com todos esses eventos que foi falar logo no início, né, na qual tem maior incidência da luz, verticalização do planeta, né, infusão de raios de luzes solares, tudo isso vai gerar um despertar consciencial na humanidade. São vários processos sendo trabalhados simultaneamente que vai, de uma forma, tudo que indica, muito rápido, né? Quando a gente está encarnado, nada é rápido, a gente quer tudo para lá. Mas tudo indica que vai ser muito rápido, sim, né? E que muita coisa vai mudar significativamente, mas de uma forma harmônica e amorosa, sem rupturas, sem medo. Não é para ter medo, é para tirar todas essas mentiras. O planeta não vai mudar sua rotação, porque hoje ele rotaciona contra o sistema anti-horário, né? Não mexido nisso. Não vai ter nenhuma mudança que afete esse cronograma de libertação planetária. Sananda está no meio, junto com os mestres. Tá certo? Mais alguma imagem assim mostrar? Não. É isso aí. A intenção foi trazer uma reflexão sobre como que essas dimensões vão estar sendo transmutadas e ocorrendo a transição. A quarta dimensão, vocês viram lá, realmente vai ser dissolvida, estão sendo dissolvidas, retirando as almas e sendo translatadas. No contexto da terceira dimensão, novas tecnologias, mudança preeminente aí, estamos aguardando, do sistema financeiro que vai abrir uma cascata de mudanças. Pode ser uma forma perceptível ou imperceptível, é isso que eu não sei. Ou seja, pode ser que você receba ali um e-mail, uma cartinha, vá receber o seu cartão QFS. Ninguém está sabendo nada disso. Você vai lá, pega o seu cartão QFS, apresenta as suas credenciais e fala que tem um fundo quântico para você. Utilize com sabedoria, caso contrário, não será retroalimentado. Então a ética tem que existir em todo sentido. Pode ser que esse sistema já esteja sendo liberado individualmente. Há com certeza uma lista de prioridades, então, talvez para projetos, quem quer fazer um projeto humanitário vai receber esse recurso, porque vai ter um projeto humanitário. Quem vai desenvolver um sistema de pesquisa para trazer tecnologia livre vai receber esse recurso, talvez com mais prioridade que nós, cidadãos, né? Mas está aí, é iminente todo esse processo da transição planetária e dissolução, são dissolvidos terceira e quarta dimensão. É um pouco novo, existe realmente uma bagagem de conhecimentos na espiritualidade, mas essa é a luta dele, tem esse papel, foi isso que foi intuído a tentar trazer aqui. Como que está acontecendo esse processo, principalmente para aqueles que não têm conhecimento nenhum sobre isso. Ok? Finalizando. Deixa eu mostrar aqui. Convido a todos. Onde eu deixei? Tá aqui. Não tá mostrando.
tá bom. Beleza. Tá aqui. Convido a todos a adquirirem, acessarem os livros da série Manancial de Luz, www.manancialdeluz.com.br. É um convite direto de Sananda e que vai trazer muitas informações para entenderem que eu trouxe aqui de uma forma muito ampla, né? Mas tudo isso está embasado nas informações que estão nos livros e nas lives, ok? Tá? Então eu convido a adquirir o livro Manancial de Luz. E também está disponível no formato flipbook no site luzdalucidez.online. Lá tem todo o descritivo, como acessar o livro Mensagem da Presença Divina Eu Sou, da Luz da Lucidez. É o convite feito aí, o valor simbólico você não poder ter acesso a esse livro, né? E os livros do Manancial de Luz. É isso aí. Bem, esse foi o objetivo dessa live. E espero ter sido útil. Ok, um abraço no coração, um beijo no coração. Fiquem bem. E vamos que vamos. Muita mudança pela frente. Tudo está aí tudo está batendo a nossa porta. Essa é a informação que nos está sendo trazida pela esfera de luz aqui, da nossa egrégora de luz, da ordem de... Tá certo? É isso aí. Fiquem na luz de Jesus, Sananda, São Germain e dos mestres e mestres, na grande fraternidade branca. Um beijo no coração.